Que Senhor abençoe a todos, que Senhor engrandece a todos, que Senhor supre a necessidade de cada um, a falta de cada um, para que o nome do Senhor seja cada vez mais glorificado, para que o nome do Senhor, nosso Deus, seja cada vez mais engrandecido. E hoje o nosso estudo bíblico vai no livro de Gênesis, capítulo 27. Quem tem sido a sua fonte de bênção? Quem tem sido a sua fonte de bênção? Hoje nós estamos aqui em Gênesis, capítulo 27, versículo 1. Temos como título: Isaac manda Esaú fazer-lhe um guisado. Isaac manda Esaú fazer-lhe um guisado. Nós muito bem sabemos quem é o Isaac. O Isaac é filho de Abraão, nosso pai na fé. O Isaac é filho da promessa de Abraão, nosso pai na fé. E nós conhecemos muito bem quem é o Abraão. O Abraão é aquele que o Senhor nosso Deus havia chamado desde a terra de Arã para o lugar onde o Senhor queria o levar. Abraão é aquele que o Senhor provou, pedindo a ele que lhe desse o seu filho único, Isaac. É desse que nós hoje vamos falar. Isaac, filho da promessa de nosso pai na fé, Abraão. E nós vemos aqui, o texto aqui nos fala em capítulo 27 de Gênesis, que aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as suas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Nós aqui estamos lendo no texto, o capítulo 27 do livro de Gênesis, onde o Isaac pede a seu filho mais velho que vai à caça em busca de algum alimento, em busca de alguma carne que ele for achar lá, para que prepare para ele, para que coma, para que o abençoe. Nós temos visto muitos dos ministros de Deus, nós hoje temos acompanhado muitos dos ministros de Deus que dizem: para que tu sejas abençoado, é preciso que tu dás de comer ao servo de Deus. Para que eu te abençoe, para que eu libere uma palavra de bênção, é preciso que você ainda me alimente. Para que eu te abençoe, é preciso ainda que você faz isso, faz aquilo. E aqui a Bíblia está nos dizer que ele tinha 2 filhos, eram 2 filhos gêmeos. Se nós formos a ler, eram 2 filhos gêmeos. Isaac, eram 2 filhos gêmeos, que eram Esaú e Jacó. Eram 2 filhos. Isaac tinha 2 filhos gêmeos, que o mais velho era Esaú e o menor era Jacó. Mas a Bíblia aqui nos diz que Isaac chamou apenas a Esaú para que fizesse a ele alimento saboroso que ele gostava de comer, para que ele liberasse bênção para ele. Nós vemos já aqui uma escolha. Nós aqui observamos já uma escolha, que havia preferência. Aqui nós estamos contemplando já preferência. Nós estamos observando o filho da promessa de Deus. Porque Isaac era filho da promessa. Deus não falta com a sua promessa.
Nós somos homens humanos, sujeitos a falhas, sujeitos a errar. Mas Deus não falha porque nós falhamos. Deus não peca porque nós pecamos. Não, nós pecamos porque nós somos falhos. A nossa natureza é falha. O filho da promessa de Abraão teve preferências. Ele preferiu Esaú, que preparava a comida que ele gostava, e ele disse: vai à caça, traz das suas caças e faz um guisado, prepara para mim, para que eu coma, a minha alma fique satisfeita e te dê bênção. Ali é onde tem sido mal interpretada. Tem havido má interpretação nesse lado. Para que tu recebas uma bênção, é necessário que tu alimentes, que a alma do ministro de Deus esteja satisfeita. Senhor nos chamou para abençoarmos. Não importa se estamos famintos, não importa se estamos desgastados, não importa se temos alguma falta, não importa o que a gente está passando. Senhor disse para que sejam abençoados. Ele disse ser uma bênção. Tem que ser uma bênção, independentemente de se essa pessoa te dá, se ele faz alguma coisa boa para ti ou não, independentemente daquilo que tu fazes, Deus disse ser uma bênção. Então nós temos que ser uma bênção para todos, não para aquele ou aquela. Nós temos que ser uma bênção para todos. Muitos fazem ilustração, não. Quando os anjos do Senhor apareceram a Abraão em Gênesis 18, eles comeram, depois de estarem satisfeitos, eles liberaram uma palavra de bênção a Abraão. Não! Abraão constrangiu aos anjos do Senhor a permanecerem até que ele preparasse alguma coisa para o oferecer. Quando a gente constrange, quando a gente prepara algo e coloca diante de alguém, nós não estamos colocando condição. Se queres comer, se queres beber, Abraão constrangiu aos anjos do Senhor a aceitar. Não foi porque eles comeram e depois de estarem satisfeitos liberaram a bênção. Não, ele os constrangiu. Naquilo dele os constrangir é automático. Ele constrangiu os anjos do Senhor a permanecerem, a comerem, a recostarem-se, a ganharem força. Após eles verem o constrangimento que ele fez por eles, aquilo é automático. Liberaram palavra de bênção. É diferente com o que Isaac fez, o filho da promessa de Deus. Ele subornou, é um suborno. Ele subornou a Esaú a ir para caça, a fazer as suas melhores caçadas, a preparar algo para que ele comece e depois ele queria liberar bênção para ele. Ele subornou a Esaú a preparar algo para trazer. É um suborno. É um suborno. Ele subornou. Ele não constrangiu. Ele não ofereceu. Ele subornou a Esaú a preparar, como quem diz: para que eu te abençoe é necessário que você me dê de comer. Para que eu te abençoe é necessário que você me dê de vestir. Para eu te abençoar, para eu liberar uma bênção para ti, é necessário que você compre isso, é necessário que você faça isso, é necessário que você faça aquilo. Não! E o Senhor nosso Deus o confundiu. Ele foi enganado. Ele foi enganado porque ele subornou. Muitos dos ministros de Deus têm sido enganados por causa disso, eles estão usando suborno no meio da igreja.
Eles estão usando suborno no meio da igreja. Já não estão constrangindo o crente a fazer. Não, estão subornando o crente a fazer. Estão subornando, por isso estão sendo confundidos por Deus. A Rebeca ouviu o plano do seu marido e enganou-o. Não podia Deus alertá-lo, não podia Deus alertá-lo que ele estava sendo enganado. Ele subornou primeiro, ele enganou primeiro, ele foragiu, ele fraudulou primeiro. Ele fraudulou primeiro. O nosso pai Abraão, quando os anjos do Senhor chegaram até ele os constrangiu. Em Gênesis 18. A Bíblia nos diz em Gênesis 18 em Gênesis 18:3, e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora uma pouca de água, lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante. Ele não disse que eu vou vos dar isso, vou fazer isso, depois me dá uma bênção. Ele não disse, sentam ali um bocado, lavam aí os vossos pés, porque se calhar porventura podem aí liberar uma bênção para mim. Não era essa a intenção do coração de Abraão. Abraão constrangiu eles a ficarem. Abraão constrangiu eles a permanecerem ali. Não foi o que Isaac fez. Não foi o que Isaac fez. Isaac subornou a Esaú que fosse para caça, que caçasse, que fizesse do seu melhor, para trazer a alma dele comeria e depois de estar satisfeito o abençoaria. Quem tem sido a fonte de bênção da sua vida? Quem tem sido a fonte de bênção da sua vida? Porque a Bíblia nos diz que quando ele foi enganado, ele liberou toda a bênção, toda a sorte de bênção a quem? A Jacó. Ele liberou toda a sorte de bênção. O homem acha que alguma bênção vem dele. Toda bênção vem de Deus. Toda bênção, toda sorte de bênção vem de Deus, não vem de homens algum. Todo homem que acha que ele tem alguma bênção para oferecer, todo aquele que acha que tem alguma bênção para liberar para alguém, acaba. Vai ser como Isaac que disse: já não tenho mais nada para dar, já liberei toda a sorte de bênção. A bênção do Senhor não cessa. A fonte de bênção de Deus não cessa. Ela não acaba. Ele subornou. Ele subornou. A bênção do Senhor nosso Deus não acaba. A bênção de Deus não cessa, não seca. Os homens, quando se acham que são capazes de fazer alguma coisa, ali é que se enganam. E Deus confundiu a Isaac ao tomar uma atitude como essa, o filho da promessa. Nós achamos que os ministros de Deus são superdotados, nós achamos que os ministros de Deus são os melhores, são perfeitos, nós achamos que os ministros de Deus não têm falha. Isaac, filho da promessa, falhou. Filho da promessa falhou e foi enganado. Quem tem sido a tua fonte de bênção? A minha tem sido o Senhor nosso Deus. E a sua fonte? Quem tem sido a sua fonte de bênção? Quem tem sido a sua fonte de bênção? Nós vamos aqui também, Segundas de Reis, onde a sunamita constrangiu também o profeta. Tem que constranger, não tem que subornar.
Nós não temos que subornar a ninguém. Nós temos é que constrangir, não colocar em condições de aceitação, não. Nós temos que constrangir a pessoa a aceitar. A sunamita, quando olhava o profeta Eliseu em 2 de Reis, subindo, descendo, ele disse: esse que passa por nós é um homem de Deus. Quando ele falou para o esposo: vamos construir para ele aqui no canto de nossa casa, vamos fazer para ele um quarto. Ele, quando ofereceu isso para ele, ele não perguntou se ele queria. Ele não perguntou se ele quisesse. Ele simplesmente fez, ele simplesmente preparou. Ele preparou o espaço e constrangiu ao profeta para que aceitasse, para que ficasse. Ele não subornou, ela não subornou. Hoje muitos ministros de Deus subornam os crentes. Hoje muitos ministros de Deus fazem propostas, fazem ofertas milagrosas que não acontecem. O milagre quem faz é Deus. A nossa fonte tem de ser Deus. A nossa fonte de bênção tem de ser o Senhor nosso Deus. Não se deixa enganar. Só Ele é quem nos dá. Só Ele, é dele. Tudo que a gente tem, a Bíblia nos fala, tudo que o homem tem vem dele. Tudo que o homem tem vem dele. Não há nada que o homem tenha que não venha do Senhor nosso Deus. Não há nada. Ele declarou: já não tenho, já derramei a bênção toda para o teu irmão. Já derramei a bênção toda. Quem derramou a bênção? Quem foi que derramou a bênção? Quem foi? O Isaac ou Deus? Porque a Bíblia nos diz que quando Jacó foi à casa de Labão, sendo enganado também, a Bíblia nos diz que ele quis dar para o seu irmão uma parte daquilo que tem sido a fazenda dele. Ele disse que não precisa, porque eu também tenho. Quem abençoou ele? Quem o abençoou? Porque o seu pai, Isaac, havia derramado toda a bênção sobre a vida de Jacó. Quem foi que abençoou Esaú para que ele tivesse fazendas também? Quem foi que o abençoou? A nossa bênção não vem de homem algum. A nossa bênção vem de Deus. A nossa bênção vem de Deus. Queres bênção? Queres prosperar? Queres conquistas? Deus. Ele é o único que concede a cada um segundo a petição do seu coração. Ele. Creia nele. Busque a Ele, porque Ele é o único que pode abençoar a tua vida. Ele é o único que pode transformar a sua vida. O Senhor nosso Deus é o único. Ele é o nosso Redentor. O seu nome é Senhor Jesus Cristo Nazareno. Essa é a palavra de Deus. Está gerando salvação